Olá, muito bom dia, você que mais uma vez está conosco. Estamos iniciando mais uma vez um Café Teológico desta manhã. Estamos aqui ao vivo, você que está conosco nesta manhã de sábado. Que bom que mais uma vez juntos podemos aqui estar para estudar a palavra do Senhor. Aguardando aí as pessoas darem o seu retorno para que possamos também ver se está tudo ok em nossa transmissão pelo Facebook aqui ao vivo. Quem está conosco também nos ouvindo já vamos atualizando aí. Temos pessoas já conosco também pelo aplicativo. Deixo aqui o meu abraço àqueles que estão no aplicativo. A Reginalda está conosco aqui em Canguçu. Também temos ouvintes em Porto Alegre. Muito bem-vindo a você. Você também que está chegando aí no Facebook de nossa web, aliás, da revista, hoje é da Revista Teológica Pense Nisso. Nara está conosco, muito bom dia, Nara, bem-vindo. Já vamos compartilhando aí quem está chegando, também aqui ao vivo, compartilhe em sua rede social esta live. Eu também quero lembrar a você que quem está conosco na reprise, muito bem-vindo, seja depois no YouTube ou até mesmo através do Instagram, você é muito bem-vindo para estudar a Palavra de Deus conosco. E lembrando mais uma vez, a possibilidade de você ouvir aos domingos de manhã, às 7 horas, pela nossa web rádio. Se você estiver nos ouvindo por lá, também bem-vindo a você. Estamos aqui hoje, nesse dia 22 de outubro de 2022, Café Teológico mais uma vez ao vivo, para estudar com você a Palavra de Deus. E já vai abrindo a Bíblia aí, a Bíblia no livro de Daniel, seguindo o texto, Daniel capítulo 7, versículo. Hoje vamos iniciar o capítulo 7 até o versículo 14, um texto muito, eu poderia até dizer, para quem lê pela primeira vez não vai entender nada, que é um texto profético, um texto cheio de figuras de linguagem, então você tem que ficar aí para aprender um pouco mais comigo, que é um texto, como muitos dizem, é um texto pesado. Vanderlei Matias diz, bom dia a você, Vanderlei, Deus abençoe você também grandemente. Café Teológico todas as manhãs, estudando a Palavra de Deus, acompanhado de um bom café. Você já tomou café, já se preparou, já está aí? Pega a sua xícara de café, como eu digo sempre, café em uma mão, Bíblia em outra, e vamos juntos estudar mais um pouco a Palavra de Deus. Eu quero lembrar a você também que o Café Teológico é um oferecimento do Café 35. Se você ainda não conhece, adquire em nossa loja, pensenissteologica.com/loja, ou até mesmo manda um WhatsApp do 53999014822. Café 35, encantando cada vez mais, e porque é um café de qualidade. Coisa boa a gente precisa apreciar, precisa compartilhar e usar, por que não? É para isso que a gente trabalha. Temos conosco também a Edicásio Schwartz. Bom dia, pastor, estou ouvindo. Bom dia a você também. Anderson e Dayana Dravans, bom dia a vocês. Bom que estão conosco mais uma vez. E então lá, vamos pegando o texto. Você abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 7 hoje. É a partir do capítulo 7 que se tem um novo, poderíamos até dizer, um novo livro, porque agora muda todo. O cenário muda agora, não é mais de forma literal que nós vamos interpretar, mas sim de forma figurada, porque são profecias de Daniel, especialmente com respeito ao fim dos tempos. Então, fica aí comigo, compartilhe, que você vai aprender muita coisa nesse estudo de hoje mais uma vez. Você já viu a nova capa da revista Pense Nisso? Ainda não? Por que não? Está lá no site da Pense Nisso, a 23ª edição, tema muito instigante para você conhecer e estudar comigo. Astrologia e fé cristã, existe relação? Conheça, adquire, assine, você que não é assinante ainda, não perca tempo. Saia na frente assinando o conteúdo também que trimestralmente estamos disponibilizando em nossa revista. Então, conheça que você vai se encantar como centenas de pessoas já estão fazendo. Thelma Schiffer está conosco também. Bom dia, pastor. Bom dia, Traula Kunzmann também. Bom dia, chegando aí. Bom dia a você. Eu estava dizendo da revista Pense Nisso que você pode adquirir também lá no site pensenissteologica.com, ou até mesmo chamando no WhatsApp, como é de costume. Não se esqueça,
assine e colabore com todos os trabalhos de missão que estamos fazendo com a nossa revista Pense Nisso. Temos também conosco Elda Idário Cruxar Robos. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Bom dia também a todos. Vão pegando a Bíblia, Daniel 7, com o seu café nesta manhã de sábado, que aqui mais uma vez estamos. Iniciando então, nós vamos apenas até a metade do capítulo, porque a outra metade é a explicação dessas visões que o próprio Daniel ele teve. Daniel agora também tem visões e ele até mesmo explica o que vai acontecer, e especialmente ao fim dos tempos. Lembrando, Daniel ele tem uma ligação muito grande com Apocalipse. Então, vamos fazer uma ligação. Muitas figuras de linguagem que Daniel apresenta, ele também estão lá em Apocalipse. Por isso que ambos os livros são mensagens proféticas com respeito ao fim dos tempos, especialmente Daniel a partir do capítulo 7, que hoje iremos iniciar. Maria Andréa Soares, bom dia. Simone Tim, bom dia, amigo. Bom dia, Simone. Deus abençoe. Vamos juntos, então. Pega aí a Bíblia e vamos iniciando, então, Daniel 7. A visão dos 4 monstros, tanto em Daniel como em Apocalipse, fala desses monstros. E eu digo em primeira mão, não se assuste, não fique com medo. É uma mensagem muito importante para você no dia de hoje. É importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe, seja lá qual tradução você tiver em mãos. Porque vai falar com respeito ao fim dos tempos. Como eu disse, a visão dos 4 monstros dá início à segunda parte do livro de Daniel, que vai até o capítulo 12, final do capítulo, e final do livro de Daniel, e vai falar muitas coisas com respeito àquilo que nos espera, que ainda não aconteceu, e talvez poucas pessoas têm conhecimento disso, ou já leram o livro de Daniel, ouviram falar sobre essas profecias do fim dos tempos, que ainda estão para acontecer. Umas já estão acontecendo, e é importante que você assim o saiba. Letícia Clur Malfus, bom dia. Bom dia a você também. Vamos lá então. 7 diz assim: certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e o sonho teve visões. Olha que coisa interessante. Daniel, onde ele está? Em sua cama, dormindo tranquilo, e uma noite teve visões. E essas visões vêm da parte do Senhor, que revela a ele aquilo que irá acontecer. Aqui está o que ele escreveu. 2 pontos. Inicia com um novo parágrafo. E diz assim: no sonho que tive naquela noite, o próprio Daniel que escreveu o texto, ele assim, então, dá testemunho daquilo. Eu vi ventos soprando e todas as direções agitando as águas do mar imenso. Em profecia, sempre quando se refere a águas, estão falando de povos. Então, já pega essa primeira chave hermenêutica de interpretação de um texto profético. Quando fala de águas, figura de linguagem para povos, grande multidão. E é importante que você também saiba disso quando você vai ler o texto, não somente esse, e tantos outros que a profecia bíblica sempre traz também. O Anderson e a Dayana estão dizendo: o Enzo está assistindo também. Um abraço, Enzo. Deus abençoe você. Aqui está o pastor, mais uma vez, trazendo para você um conteúdo da Bíblia. Então, como eu estava falando, o próprio Daniel, ele diz assim: havia vento soprando, todas as direções, agitando as águas do mar. Então, o que estava acontecendo? Os povos das nações estão agitadas. E isso você já pode ter a ideia do fim dos tempos. Agitados por quê? De repente saiu do mar 4 monstros enormes. Então veja de onde está saindo esses monstros. Do mar. Se as águas se refletem ao povo, então do meio da multidão saiu 4 monstros, e depois a gente vai falar um a um o que significa esses monstros. Monstros, já numa primeira interpretação,
eles são reinos ou impérios que vêm para governar o mundo em determinados momentos. Temos então, o primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Observe que Daniel ele está falando de um reino que surgiu em meio aos povos, e esses povos ficaram muito agitados. Quem é este? Quem é esse reino? No primeiro momento, nós podemos fazer uma ligação com aquilo que diz lá no próprio Daniel capítulos 2. Quando você já estudou comigo, se ainda não assistiu, você pode também assistir. Está lá tudo no YouTube que nós já gravamos aqui, está lá. Quando o rei Nabucodonosor tem o sonho de uma estátua, que tinha nessa estátua, cada parte do corpo tinha composições diferentes, se refere também a um império, a um reino, a uma nação poderosa, que algumas já passaram e outros ainda passarão. Veja que aqui ele vai se mencionar de novo, no entanto, em outras palavras, que primeiro o reino é parecido como um leão. Como você sabe, um leão, a figura do leão sempre é forte, é aquilo que mete medo. Um leão, ele sempre, você estando diante de um leão, você vai tremer, vai ficar agitado. Então observe que tudo isso está por trás. O reino, qual que é esse reino? O reino da Babilônia. O próprio reino em que Daniel ele esteve em meio a esse reino, inserido nele. O primeiro que parecia como um leão é o reino da Babilônia, e esse tinha asas de águia. Por que o reino da Babilônia tinha asas de águia? Na interpretação é a seguinte, que esse reino ele cresceu como uma águia que ela voa e sobe rapidamente, sendo uma das aves que mais alto podem alcançar voo. Assim também o reino da Babilônia cresceu de tal forma que foi assim esplendoroso. Só que acontece que a interpretação ou a visão que Daniel tem é a seguinte, que esse leão ele tinha asas de águia. Então imagine você um leão com asas. Então isso é tudo figura de linguagem na profecia de hoje. Esse reino cresceu de tal forma, só que no momento acontece que as suas asas foram arrancadas. E aí você pode voltar de novo a entender o que Daniel está falando. O reino da Babilônia, do qual Nabucodonosor era rei, este cresceu tanto com o seu poderio, com a sua glória, e era forte, metia medo como um leão. Só que num certo momento, a gente já estudou aqui, Nabucodonosor foi lançado ao chão, e porque ele não acreditou e temeu ao Senhor, ele perdeu o seu poder, a sua glória, e ele foi e virou como um animal. E depois, de novo, acontece que foi arrancado as suas asas, diz aqui, ele foi posto de pé para que andasse como homem. Deus devolveu a ele de novo a sua glória, e foi dada a ele a mente humana. Então veja a ligação, porque Nabucodonosor lá atrás, para quem já estudou comigo, sabe que Nabucodonosor, em um certo momento, devido à sua rebeldia e não querer crer no Senhor Todo-Poderoso, ele foi lançado ao chão e se tornou como um animal, comeu capim, pastou, se tornou um animal. E então nós temos aqui que depois o Senhor deu a ele de novo uma mente humana, ou seja, a sua razão voltou de novo. Esse, do versículo 1 até o 4, a interpretação é: houve um reino, este é Babilônia, aqui denominado como um rei forte, como um leão, que botia medo nas pessoas, no entanto, ele teve o seu auge e passou. Café Teológico de hoje, estamos estudando Daniel capítulo 7, um texto profético, então fica comigo, que é um texto minucioso, texto difícil na sua interpretação, no entanto, ele tem uma mensagem muito importante para nós ao final.
Wander Martim, bom dia, pastor. Denise Lima, bom dia. Que bom tê-los aqui sempre conosco. Temos também o versículo 5, então, seguindo no texto. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou e para as patas de trás e segurava 3 costelas na boca. Então, outro monstro. Monstros na profecia, como eu disse, significa reinos, reinos poderosos. E esse era um urso. Imagine um urso com as suas patas de trás. Estavam segurando as 3 costelas na boca. E uma voz dizia: vá e coma muita carne. Então, se você ler pela primeira vez esse texto, você vai assustar. Porque é um texto que vai dizer isso. Parece que mete medo. Mas qual é o significado? Outro reino que surgiu a partir daquilo quando Babilônia sucumbiu, houve um outro reino. E você já sabe, quem já estudou comigo os capítulos anteriores, o próximo que veio foi o reino Medo-Persa. Um reino muito forte, que parecia também como um urso. Diz aqui, ele tinha domínio sobre 3 outras nações. Então, por isso que ele diz assim, este urso tinha em suas patas 3 costelas, ele dominava 3 reinos. Então é importante que você também lembre-se que esse reino, ele esteve reinando e dominava 3 outras nações, que era a Grécia, a Trácia e a Síria. Veja que no versículo 6, nós temos então o terceiro monstro, que assim como a história segue na profecia, ela vai contando também o decorrer da história numa linguagem talvez mais difícil de entender, que é a linguagem profética. Mas isso tudo culmina a um reino que há de vir. E fique aí comigo que você vai aprender um pouco qual é esse reino. Temos conosco também a Noemi Lucila Schroeder. Bom dia, pastor. Bom dia a você também. O versículo 6 diz assim, depois vi o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças, e nas costas tinha 4 asas, como asas de águia, e este animal foi dado autoridade para reinar. Outro reino, qual que seria esse que podemos dizer que é o terceiro reino que vem logo depois, é o Império Grego. Então veja que quando uma nação que dominava e se tornava império, ela sucumbia, vinha outra que tomava o lugar e governava as regiões no mundo antigo. Começou com Babilônia, sucumbiu, veio depois o Império Medo-Persa, também esse império passou, e o terceiro agora, que aqui é denominado como o terceiro monstro, parecia com o leopardo, é o Império Grego. Esse era parecido então com o leopardo, tinha 4 cabeças, e essas 4 cabeças então se refere a 4 reinos que dentro do império havia, que é a Grécia, Trácia, Síria e o Egito. 4 cabeças. Cabeça sempre diz assim, o que significa a cabeça na profecia? Cabeça desse monstro. Imagine um leopardo com 4 cabeças. De fato, ele é um monstro. 4 cabeças são 4 reinos do qual o império dominava. Este deu-se autoridade para reinar. E lembre-se também, ele tinha asas de ave, um leopardo com 4 cabeças e asas de ave. Esse era o sonho, a visão que Daniel tem. As asas, de novo, que leva ao império, que cresceu muito rápido, assim como asas em uma ave, que faz com que a ave suba, às vezes, grandes alturas, assim também o próprio império. Este cresceu de tal forma que era assustador, o Império Grego. Mas chegou o momento também que o Império
acabou, o império sucumbiu. E aí vem outro império, e é mencionado no versículo 7, que é o quarto monstro que vi naquela visão, era terrível e espantoso e muito forte. Qual que é este? Este é o Império Romano. O Império Romano que ele reinou até mesmo no tempo em que Jesus nasceu, era o domínio do Império Romano que estava em execução. E de fato ele metia muito medo. O Império Romano era muito poderoso, tinham várias terras que hoje são outros países no continente europeu, mas o Império Romano, lembre-se, ele dominava desde ali da Itália, Roma e até o Egito, até mesmo ali Israel. Era um império só dominado por Roma. Este então tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. Então veja um monstro que tem os seus dentes de ferro, e aí você lembra, o metal ferro também é mencionado com o mesmo reino que estava na estátua que Nabucodonosor sonhou lá atrás no capítulo 2. O que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e ainda tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor. O que aconteceu dentro do Império Romano que surgiu 4 chifres nesse animal? O monstro era poderoso, também metia medo, e esse era o Império Romano. E acontece que esse monstro tinha 10 chifres. Chifres, lembra-se, na profecia é poder. 10 direções ou 10 poderes que, consequentemente, se tornou depois outras nações. Quem são esses 10 chifres? Nós temos aí os reinos poderosos, esses perseguiram também Israel e se tornou depois a União Soviética. Olha que interessante, veja de onde surgiu tudo que nós temos hoje, as nações, a divisão das nações, uma nação mais poderosa do que outra, e aí a gente vê tanto hoje até mesmo nações que umas querem lutar contra outras, meter medo, dominar outras. Isso não é de hoje, isso vem lá do passado, e assim também nós temos no próprio registro bíblico dizendo que são reinos que iriam se sucumbir até vir o reinado pleno. E lá nós queremos chegar ao final do estudo de hoje. Temos conosco Irene Prestes, dizendo também bom dia, pastor, um abençoado final de semana, muito obrigado. Mira Roseley, bom dia para você também. Bom dia, Miriam, que está conosco. Não sei se é a primeira vez, mas nós estamos estudando Daniel capítulo 7, profecia de Daniel com respeito ao fim dos tempos. Veja que nós temos então, o versículo 8 diz assim: eu estava olhando os chifres, que eram 10 poderes, com atenção e notei outro chifre menor. Então não era mais 10, agora era o 11º. Quem que é esse chifre menor? Que nasceu entre os outros, 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente, e uma boca que falava com muito orgulho. Observe que esses 10 poderes, que depois se tornaram também nações, que nasceram dentro do Império Romano, depois se tornaram a União Soviética, 3 reinos sucumbiram e deram lugar a um outro. Eu poderia dizer a você assim, isso está para acontecer ainda? Talvez. Por quê? Esse chifre que nasce, um poder que vem para também botar medo nas pessoas, e esse nasceu, foi arrancado outros para dar lugar a esse reino, esse poder, que aqui é mencionado como um chifre menor. Ele tinha olhos,
com os de gente, um chifre que tem olhos, imagine você comigo, e uma boca que falava com muito orgulho. Então era um reino que tinha a sua glória, que se orgulhava com o seu poder e que começou a tomar vez e voz e lugar diante de outras nações. Isso lembra-nos alguma coisa e é para lá que esse texto quer nos apontar. Fim dos tempos, virá uma nação, virá um reino, virá um poder que irá ser o anticristo. E aqui eu preciso dar uma paradinha para você refletir comigo. Talvez você esteja pensando, mas será? Tem alguma coisa a ver? Tudo que a gente pesquisou para chegar a essa conclusão nos aponta para isso. Por quê? Nós sabemos que as nações, elas trabalham sempre, em primeiro lugar, para haver ordem e decência. Por isso que tem a nação, tem as suas leis, tem as suas ordens, e uma precisa sempre estar de acordo com a outra para não interferir. Quando elas não estão de acordo, vai acontecer que há guerra entre as nações, como a gente vê e tem visto ainda nos dias atuais. Quando uma nação ela se torna mais poderosa do que outras, vai se tornando que uma nação ela começa a dominar outros povos e começa a guerrear até tomar aquele território para si. Isso aconteceu lá atrás, acontece hoje, e aí vem as organizações como a ONU, tantas que começam a fazer o quê? Trabalhar para a união, a paz entre as nações. Mas quando isso não acontece, um reino, uma nação começa a dominar outra e se torna mais poderoso a nível mundial. Assim vai acontecer também no fim dos tempos, que a desordem vai ser tanta que vai surgir um reino, poderá ser uma nação, não sou eu e nem vou querer me ensinar será tal nação, ou poderá ser até mesmo um sistema filosófico que vai começar a tomar poder, que vai começar a ser algo bonito, que vai começar a ser algo glorioso, que as pessoas vão dar vez e voz. Por isso que Daniel diz assim que 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor. Porque era algo bonito, era algo assim que chamava atenção, que parecia que ia resolver todos os problemas, mas era uma grande falsidade, ou será uma grande falsidade. Tinha olhos como os de gente e na sua boca falava com muito orgulho. Então veja que o anticristo ele se coloca como a solução de todos os seus problemas. Se prepare que isso ainda está para acontecer. A gente percebe que o mundo está trilhando nesse rumo. Está chegando o momento em que isso vai começar a acontecer. Pode ser vindo de uma nação? Pode. Pode ser uma nação mais poderosa? Pode. Pode ser um rei, um governo, sistema filosófico? Pode. Nós não estamos aqui para dizer este é o anticristo ou isto será o anticristo. Mas assim a profecia bíblica diz que virá. E veja bem, aí a gente passa para o versículo 9, que vai dizer a visão de Deus. A NTLH aqui ela traz uma divisão com um título, o subtítulo diz que é a visão de Deus. Versículo 9, continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. Quem que é este? Deus, por isso chama visão de Deus, o tradutor traz aqui como título dessa segunda parte. Daniel ele está avistando o julgamento que Deus faz das pessoas, de todas as nações. E fará. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. E quem vai sentar nesse trono? Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. Ligação a quem? A Deus. O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, sentou-se no trono para julgar. Poderíamos dizer, Daniel está avistando o tribunal de Deus. A sua roupa era branca como a neve. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Seria a visão de um ancião, cabelos brancos, roupa branca. E diz assim, o trono e as suas
as suas rodas pareciam labaredas de fogo. Então, a visão que Daniel tem podemos dizer, do fórum ou da corte celestial, do julgamento de Deus, é algo esplendoroso. Então, algo cheio de glória, de poder e de majestade ainda estavam sobre rodas que pareciam labaredas de fogo. Lembrando, são figuras de linguagem para mostrar o poder que há no tribunal de Deus, no julgamento que Deus fará de todos e também das nações. O versículo 10 diz assim: e de um lugar na frente do trono saía um rio de fogo. Por que esse rio de fogo? Fogo sempre tem, no sentido bíblico e profético, a imagem de purificação. Rio vem de algo volumoso, agora um rio de fogo vem para purificar. Há ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. A visão que se tem é do céu. Milhares de pessoas em pé em volta do trono, e Deus agora senta no trono para fazer o julgamento dessas nações, dos povos que estão nestas nações. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Que livros são esses? Poderíamos dizer o livro da vida? Tudo indica que sim. Qual que é o livro? O livro da vida, onde Deus tem o nome de cada um registrado nele. O seu nome está lá. A não ser que você não creia em Jesus Cristo, que o nome da vida é escrito lá no céu quando cada um de nós passa a crer ou é batizado. Abriu os seus livros. O nome de cada um foi assim e é mencionado. Julgamento de Deus. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. Então, essa visão que Daniel tem, ela parece que ela diz assim: o julgamento de Deus já começou ou vai começar, mas antes de acontecer o fim dos tempos. Onde é esse julgamento? No céu. E quem que é esse chifre pequeno? Esse poder, esse rei, o anticristo, vamos referir-se a esse chifre como o próprio anticristo, ele ainda continuava usando palavras orgulhosas. Ele continuava trazendo o poder e a glória para si. Ele se orgulhava. Então, o anticristo é isso. É algo que vai querer levar a glória para si. Ela não vai colocar a glória em Deus, a glória é para si. Por isso que é importante a gente lembrar que quem está por trás deste anticristo? O diabo, Satanás, que ele sempre quis tomar o lugar de Deus e vai fazer de tudo para que as pessoas o adorem como se fosse Deus. E vai chegar a momentos em que tudo vai parecer muito bom, vai parecer maravilhoso. Parecia que os nossos problemas estavam todos resolvidos e vai haver uma falsa paz na terra. E a culpa de quem? Do anticristo. E as pessoas vão começar a adorar ele. E as pessoas vão começar a fazê-lo dele um Deus. E isso será antes da segunda vinda de Jesus. Acontece então que ele diz assim: ele continuava a se orgulhar diante do trono de Deus. Ele continuava a falar palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto. Quem que é esse quarto monstro? O Império Romano. Acabou-se o Império Romano. E o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Acabou-se o Império Romano. Como você sabe, isso já aconteceu. Não se existe mais o Império Romano como era antigamente. E quando os outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles. Quem eram esses monstros? O Império Babilônico também já acabou. O Império Medo-Persa já acabou. O Império Romano também já acabou. Então, os outros 4 monstros, o poder que eles tinham foi tirado deles. Mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem.
Você sabe disso que o Império Romano, por mais que em seu poder e glória, em todo o seu território geográfico que o mesmo tinha, não existe, mas ainda existe Roma, né? Existe ainda a Grécia. Por isso que diz assim, mas foi dado a eles um pouco de tempo para viver, não com a sua glória e com o seu poder, mas pequenos, humildes, estão lá ainda. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com o homem. Olha que bonito o texto, agora vai para, podemos dizer, o finalmente do nosso estudo de hoje, que é o seguinte: tem agora um que é parecido com o homem, e você agora já pode começar a interpretar por conta. Naquela visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com o homem, por isso que Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele sempre se mencionava como Filho do Homem. Quem que é este parecido com o homem? Ele vinha entre as nuvens do céu, segunda vinda de Jesus. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Jesus Cristo se colocando diante do trono de Deus Pai. Foi até o trono daquele que sempre existiu. Então, no tribunal de Deus, Jesus se apresenta e chega lá diante de Deus. E aí diz o versículo 14, deram-lhe poder, honra e autoridade de rei, que o próprio Jesus é, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. O que nós aprendemos com esse final do versículo 13 e 14 aqui, do estudo de hoje? Que virá um rei, que é o próprio Senhor Jesus. Esse vem do céu, parecido com o homem, por isso que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele vem para reinar. Eu acho bonito a figura de linguagem que Daniel aqui traz, dizendo assim, Jesus se coloca diante do trono de Deus, e aí me lembra a passagem lá de João, que diz, Jesus é o nosso advogado junto a Deus Pai. Quando Deus vai julgar todas as nações, todos os povos, quem se coloca do lado do trono de Deus? O nosso advogado, Jesus Cristo, para defender você e a mim que crê nele, para dizer assim, eu morri por tal, por este, por aquele, enfim. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele vem para implantar um reino eterno. O texto diz aqui, o seu poder é eterno, o seu reino não terá fim. Por mais que veio e virá ainda algumas nações poderosas diante da existência humana, tudo isso um dia irá passar. Até chegar o rei que é o príncipe da paz, aquele que vem para trazer a unificação de todas as nações, para em uma só voz e vez adorar a ele que criou tudo e que é o único rei do universo. Em si é isso. O que Daniel quer nos dizer aqui, e para concluir, é o seguinte: por mais que haverá reinos tão poderosos que vão meter medo, que vão até mesmo dominar outras nações, ou até mesmo virá um anticristo que poderá talvez aparentar coisa boa no primeiro momento, mas não é falso, que trará uma falsa paz. Lembrem-se que tudo isso um dia irá passar, mas virá um reino do qual este aqui é mencionado, o seu poder é eterno e não terá fim. E o rei desse reino é o Senhor Jesus Cristo, que venceu o diabo, o mundo e tudo aquilo que o fez sofrer. Lembrem-se, para esse reino nós estamos caminhando, e em fé nós já desfrutamos em partes desse reino, e já pertencemos a ele. Mas virá plenamente quando Jesus vier pela segunda vez e implantará esse reino de poder, de glória e de majestade,
em que não mais haverá divisão, guerras, dores. Esse reino Jesus vem implantar sobre todos. Você está preparado para esse dia? Fica firme com Jesus Cristo, que sem dúvida você irá também para esse reino. Não fique com medo diante das coisas que poderá acontecer, diante de povos e nações se tornarão poderosos, ou diante até mesmo do anticristo que virá para querer adoração para si. Continue firme com Jesus, porque para lá e para Ele deva ser nossa vida e nossa adoração. Que você possa guardar isso no seu coração, hoje e sempre. Amém. Então é isso, meus queridos, tantos que estão conosco aqui em nossa web rádio, como também nossa live aqui da própria página da Revista Teológica Ensina Isso no Facebook. Como eu disse antes, é um texto difícil, carne de pescoço, como dizem, que tem que ir mastigando devagarinho para que você também aprenda um pouco mais sobre a profecia bíblica. Talvez você não tenha ouvido algo, ou nunca ouvido a explicação de uma profecia. E é um texto que cabe a gente sempre refletir. E agora, na próxima semana, a gente vai trazer de novo a explicação das visões, né? E aí vamos de novo refletir nesse tema que, assim como eu já expliquei para você, agora Daniel, em suas palavras, explica isso também. Loura está dizendo, bom dia, pastor, Ed Carlos Schwartz, não tem medo. Ela diz, amém, que bom, ninguém precisa ficar com medo se tem Jesus. Tem que ficar com medo quando a gente não tem Jesus. Aí o negócio vai dificultar. Agora com Jesus, nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu por nós e um dia trará a paz plena, que todas as nações lutam para ter, mas só com Jesus é possível quando Ele vier implantar o seu reino eterno. Então que você guarde isso no seu coração. Eu fico por aqui, quero mais uma vez lembrar você, vem aí agora às 10, eu oro por você, 11 horas tem o culto doméstico com o pastor Welton Zarman. Então fique ligado com a nossa programação. Amanhã, de novo, às 10h13, em nossa programação, tem o pastor Rodrigo Ertling, que vai trazer um tema sobre a reforma luterana, que é somente a fé. Fique ligado amanhã às 10h03. E à noite tem o programa Assunto É com o pastor Arthur, falando sobre independência. Será que independência é bom mesmo? Ou é melhor ser dependente? Reflita. O assunto é amanhã às 19 horas. E você vai encerrar o domingão aqui na Pense Nisso, às 21 horas, com o pastor Alejandro Bulhão, falando das armadilhas, das investidas do inimigo, às 21 horas. Vale muito a pena ouvir. Muito bem, eu fico então por aqui. Você continue com a nossa programação, tomando aqui o meu café. Queira adquirir o Café 35 em nossa loja. Café 35 lá na pensionisteológica.com/loja, o mesmo local onde você adquire a nossa revista, que está espetacular, 23ª edição, com um tema maravilhoso. Você precisa também conhecer, se ainda não é assinante, não perca tempo. Saia na frente como muitos já estão fazendo, assinando e lendo, porque ler também é um exercício para a mente e ainda te dá conhecimento maior na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um feliz final de semana a você.